As explicações do discipulado vou pregar. Devo ir até a meia-noite, né? E quem não gostar tem toda a liberdade de ir saindo. E quem gostar, fique. Vamos lá. Capítulo 8 de João. Capítulo 8 do Evangelho, segundo escreveu o irmão João. Versículos 30, 31 a 30 a 32. Olha as palavras do Senhor Jesus, que coisa maravilhosa. O versículo 30 diz: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Então, dizendo ele estas coisas, que coisas? As coisas que estão acima, que nascem aí do capítulo 8, lá no versículo 1, e vai vindo os acontecimentos, tal, que não é a minha missão nessa noite tratar disso. Nós estamos tratando nas quartas-feiras, mas só para contextualizar. Então, dizendo ele estas coisas, as que estão acima ali, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. O que ele dizia? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Olha que coisa maravilhosa. Então ele fez milagres, ele ensinou, ele falou várias coisas aqui no capítulo 8, e depois dele ter falado, de ter orientado, muitos creram nele. Só o que ele fala é verdade. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Nós temos que seguir mesmo. Muitos confiaram nele e passaram a entender isso. E ele então olha para estes que creram nele e disse, porque uma coisa é eu crer, eu confiar em um dado momento, e outra coisa é eu continuar crendo. Tem coisa que eu acredito na hora que me falam, mas no exercício da vida eu me torno incrédulo. Jesus falou, Jesus disse, Jesus ensinou, mas aí na prática diária eu não aplico o que ele ensinou. Eu esqueço o que ele ensinou. Eu deixo de fazer da forma que ele ensinou. Então ele, sabendo dessa dificuldade das pessoas, ele vai dar conselhos e orientações. E a primeira orientação é, se vós permanecerdes na minha palavra. Espera aí. Vocês confiaram que eu sou de Deus. Vocês confiam que foi o Pai que me enviou. Sim, Senhor, nós confiamos. Não tem como ter dúvida. Teve alguns que até disseram, ninguém pode fazer as obras que tu faz se Deus não for com ele. É o caso do Nicodemos, disse isso para Jesus. Ninguém faz as obras que tu faz se Deus não for com uma pessoa assim. Quem que vai conseguir fazer o que tu faz? Nós cremos que tu és de Deus. Nós podemos dizer aqui que eles acreditavam até que Jesus era extraterrestre. É porque no contexto de João, Jesus diz, olha, vocês são de baixo, eu sou de cima. Ao crer em Jesus, eles creram que Jesus veio dos céus. Então ele era extraterrestre. Certo? E ele diz, olha, agora se vocês acreditam que eu não sou do mundo, que eu não sou da terra, que eu sou de cima, que eu fui enviado pelo Pai, vocês agora acreditam em mim nesse sentido? Sim. Então guardem a minha palavra. Então façam as coisas do jeito que eu ensino vocês. Então permaneçam
no meu ensino. Permaneçam nas coisas que eu passei para vocês. Porque, amados, de nada vale uma fé que não é acompanhada de obras. O irmão Tiago, ele vai escrever a respeito disso e ele diz, olha, a fé sem obras é morta. Ah, eu creio em Deus, mas ando todo errado. Eu creio no ensino de Jesus, mas eu faço tudo ao contrário. Eu creio que Deus enviou Jesus, mas diz para amar e eu odeio. Ele diz para eu ser justo e eu sou injusto. Se você crê que ele é de Deus e que Deus o enviou para ajudar você e você não guarda a sua palavra, então me desculpe, amado. Se nós fizermos isso, nós merecemos a condenação. Aí nós merecemos a danação eterna mesmo. Porque uma vez que eu sei quem ele é, quem o enviou, o poder que traz em si, porque ele traz poder, a autoridade que possui, o que faz, e como todas as coisas são dominadas, controladas, trabalhadas, orientadas, formadas e agem pelo seu poder e pela sua autoridade, como é que eu negligencio a guarda da sua palavra? Como negligencio os seus mandamentos? Então ele diz, olha, se permanecerdes na minha palavra, se vocês que creram, se vocês que confiaram, vocês ficar firme naquilo que eu ensino para vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos. Meus discípulos. Ou seja, se eu não permaneço na sua palavra, eu não sou um aprendiz de Cristo. Se eu não guardo a sua palavra, eu não sou um aluno de Jesus. E se eu não sou um aluno de Jesus, amados, como é que eu vou aprender a ser feliz? Onde que eu vou aprender de perdão? Como é que eu vou conhecer o amor do Pai? Onde eu vou chegar à fonte da regeneração? Se eu não sou um aprendiz de Jesus, onde vou encontrar a árvore da vida? Se não sou um aprendiz de Jesus, como chegarei no fim dos meus dias? E para onde irei se eu não conhecer o caminho? E só Ele que pode me ensinar. Se eu não sou um aluno de Jesus, onde me formarei para a eternidade? Oh, glória a Deus! Quem me livrará da maldição? Quem me arrancará da condenação eterna? Onde acharei o caminho? Na luz de quem eu irei andar? De teólogos, de mercenários, de pastores equivocados cuja busca é ter título e dinheiro? Quem me conduzirá pelas vias da eternidade e me fará chegar junto ao trono da graça de Deus, a não ser Jesus? Só Jesus salva, amados. E para ser salvo por Ele, eu preciso ouvir a sua palavra e perseverar na sua palavra. Ninguém mais tem palavras de vida eterna. Ninguém mais consegue falar de céu para mim. Ninguém mais consegue falar de ressurreição. Ninguém mais consegue falar de glória. Ninguém mais consegue curar minha alma. Ninguém mais consegue vivificar meu espírito. Ninguém mais consegue me garantir alguma coisa no outro lado da vida, a não ser Jesus.
Oh, aleluia! Só Jesus salva. Glória a Deus. E se eu não der ouvidos a Jesus, se eu não conseguir perseverar nos ensinos de Jesus, se eu não ficar zeloso pelas palavras de Jesus, estarei perdido, estarei arruinado, estarei acabado, porque todos os outros que vêm a mim, eles estão com interesses egocêntricos, e eles não têm a sabedoria, nem a ciência da eternidade. Tudo que sabem é das coisas aqui de baixo. Tudo que sabem é da matéria. Tudo que sabem é do ter. Tudo que sabem é do passageiro, é da vaidade, e é declarada por Salomão o sábio. Só Jesus tem realidade para mim. Só Jesus pode nos conduzir pelas vias da verdade. Só Ele. Aleluia! Queridos, se vocês permanecerem na minha palavra, se vós permanecerdes na minha palavra, significa no conjunto de ensinos que eu tenho para vocês, nos princípios que eu levo a vocês na forma de mandamento. Se vocês perseverar, se fizer, se esforçar, se tiverem paciência e não desistirem de obedecer e aplicar os meus princípios, os meus ensinos, conjunto à palavra, a minha palavra. Se vocês perseverar, então, verdadeiramente, a palavra verdadeiramente, ela vem diferenciar o amém. Nisso Akio me ajudou, porque deu uma aula a respeito da palavra amém, tão deturpada pela teologia calvinista e arminiana, que nos ensinaram que amém é assim seja. A maior mentira da teologia. Entende? Claro que agora caiu na língua popular como assim seja. Mas na sua essência e no início do hebraico, o amém tem outro sentido completamente diferente. Na essência, lá na origem da palavra amém, dentro do Torá, escrito por Moisés, ela vem na frente, e por isso você vê Jesus falando verdadeiramente, porque o amém hebraico, ele diz verdadeiramente, verdade, verdade. O que eu vou falar daqui para lá é para vocês prestar atenção. O amém tem esse sentido. Eu não vou aqui dar uma aula sobre a palavra amém. Outro dia, quem sabe, nós passamos aí até no slide e mostramos como se escreve, como é os sinônimos dela e o seu ciclo de orientação que ela traz. Mas quando o Moisés se pronunciava e ia falar o amém, era no início da frase. E no início da frase, então, ele colocava: pelo Todo-Poderoso, por aquele que é fiel, a testemunha fiel e verdadeira. O amém traz isso. E ensinaram para nós que amém é assim seja, e a gente bota no fim da oração, quando deveria estar no começo da oração. Jesus, ele usa o amém exatamente daí, tratando da língua hebraica ou aramaica, quando ele fala. E transferido para o grego, sai aqui na entonação de verdadeiramente. Ou verdade, verdade. Olha, pelo Pai, por Adonai, pelo Criador, pelo Eterno. Isso é o amém lá. Entendeu? Ela é uma escrita com 3 letras consoantes, sem vogal. Entende? Pelo Eterno, por aquele que vive para todo sempre, pelo Criador, pelo que tem todo o domínio. Eu digo para vocês, vocês só são meus discípulos se guardarem a palavra que Ele deu para eu falar para vocês.
Senão vocês só são tradicionalistas viciados em religião. Como eu e o Charles ouvimos de um amigo muito querido essa semana. Ele olhou para nós e disse, não, porque eu estou no coral, porque eu estou nisso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquele outro, e estou assim, os 7 dias da semana estou comprometido com a igreja, porque eu sou um viciado em igreja, porque se eu não estiver envolvido com a igreja, eu caio. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus, ele não sabe nada de Jesus. Quer dizer que se fecharem as igrejas, o governo hoje botar uma lei lá e fecha os templos, acabou-se o crente. Ou se prender ele, como fizeram com o João Bunyan, que prenderam ele em cadeias comunistas, por amor de Jesus, e queimaram as Bíblias, e ele não podia mais usar a Bíblia, e ficou anos e anos. Não lembro agora o limite de anos, Nivaldo deve ter lido o Peregrino. 14 anos preso sem Bíblia. Ele se tornou Bíblia, escreveu um livro, O Peregrino, baseado em tudo que ele tinha aprendido de Cristo e das Escrituras. E sabe, foi o 2º livro mais lido no mundo, depois da Bíblia. Olha só, em outras palavras, ele criou a própria Bíblia pela consciência e o entendimento que tinha das coisas de Deus. Aconselho que todos vocês, não sei se tem ainda à venda, mas todos vocês se encontrarem, devem ler O Peregrino. Um bom livro, um excelente livro. João Bunyan, O Peregrino. Então, leiam lá, entendeu? Por quê? Porque ele não era um viciado em igreja. Ele era um discípulo do Cristo, ele era um amante de Deus, ele guardava a palavra do Senhor, e aqueles que guardam a palavra do Senhor, eles não dependem de templo, eles não dependem de uma reunião que acontece aqui ou de outra que acontece lá, eles não são viciados. E o maior problema que existe na igreja do século 21 é o vício mesmo, o vício religioso. Não, eu deixei de ir porque não tem coral. Eu não frequento mais, irmão, porque não deixaram eu cantar no conjunto. Mas tu ia lá só por causa disso, Entendeu? Eu falo dos brinquedinhos dos músicos. O Charles já ouviu falar bastante disso. O cuidado que o músico tem que ter, viu, Mário? Todos vocês que tocam aqui, entendeu? Tem que ter um cuidado. Para se alguém tirar o brinquedinho ali, vocês continuar servindo a Deus. Entendeu? É muito lindo, o teclado é lindo, o violão, a guitarra, né, a bateria, o pandeiro, tudo é muito bonito quando estão tocando, é lindo. Só que isso não deve ser a minha motivação para servir a Deus. Como eu já ouvi outros dizendo, não, irmão, olha, eu deixei de frequentar porque não me dão oportunidade. Tem gente que nem gosta da casa dos amigos, sabe por quê? Porque não tem aqui um estrado para ele se assentar em cima. Que tem gente que, Deus o livre se tirar aquela cadeirinha, o Silvio que o diga, né, que ele conheceu bastante disso, entendeu? Não, o que houve, irmão? O irmão veio cultuar o Senhor e voltou embora com um bico desse tamanho, entendeu? Aí a gente tem que depois visitar o pastor, o obreiro, o ancião, como vocês queiram, vai lá visitar. O que o irmão não está indo mais, irmão? Vem dizer para mim por que o irmão... Não, é que o fulano de tal assentou na minha cadeira. Na cadeira dele. Quem que disse que a cadeira é dele? Entendeu? A cadeira é da comunidade. Não é dele, mas aí ele queria uma cadeirinha lá, porque ele não sabe nada de Jesus. Ele não aprendeu nada de Jesus. E por isso que ser pastor... Irmão, eu não queria nunca ser padre. Eu não queria nunca ser pastor, presidente de instituição religiosa nenhuma, porque é uma desgraça, é uma infelicidade. A maioria deles acaba os dias deles, entendeu? Tendo que ser internado, de tanto sofrer, de tanto passar trabalho. Você conversa com a maioria dos pastores denominacionais, entende? Quer ver quando é pastor auxiliar, esse então sofre mais ainda, porque daí ele anda embaixo da sola do pé do presidente. Entende? Presidente, uma palavra que a Escritura diz que não devia existir entre nós. Entendeu?
Presidente, uma palavra que não deve existir na comunidade cristã, entendeu? Você não é para ter esse tipo de governo. Nada de presidente, é o servo maior. Entendeu? Ele é servo da igreja. Mas eles se tornaram dono, eles fazem negócio da igreja, fazem política com a igreja. Eles estão fora da palavra do Senhor. E a maioria deles está adoecendo. Eu conheço vários, eu mesmo já atendi nessa casa, vários deles. Alguns que a mulher estava perdendo a mente, outros os filhos estavam com tanto problema que não suportavam mais acompanhá-los até a casa. E eles carregando a carga e o estigma de que a família tem que ser exemplo. Arrumavam encrenca em casa por doutrinação errada, sofrem, mas não querem entrar pelo caminho, e o caminho é Jesus. Não querem fazer as coisas como Jesus ordena, não se entregaram ao príncipe da paz, começaram a ser envolvidos pela obra de Deus, chamam eles de obra de Deus, que não é aquela obra de Deus, entende? Mas eles, nós estamos envolvidos com a obra de Deus, e esqueceram o Senhor da obra. Cuidaram dos tijolos do pai, cuidaram da madeira do pai, das cadeiras do pai, da casa do pai, limparam as vidraças da casa do pai, diz eles. Eles só se esqueceram de se assentar e conversar com o pai. Esqueceram de ficar íntimo do pai. Esqueceram de comer na mesa do pai. Esqueceram de se relacionar com o pai, conhecer os segredos do pai. Jesus fez exatamente o oposto, não construiu nada, não comprou cadeira para o pai, não limpou vidraça da casa do pai, ignorou até a casa que chamava de casa do pai, e ele andou pela rua fazendo a obra de Deus, e a obra de Deus foi levar as pessoas a acreditar em Deus. Oh, glórias ao Senhor, evangelizou os pobres, curou os enfermos, fez maravilhas para convencer cada um deles. Olha, vocês creiam no Pai. O Pai me enviou, o Pai mandou dizer para vocês que Ele ama vocês. Oh, glória a Deus, sabe o que é isso? Chegar perto de uma prostituta e dizer para ela, olha, o Pai te ama. Ah, Senhor, mas nós somos samaritanos. Nós somos samaritanos, nós não temos nem direito de ir no templo, nós não podemos ir lá, a gente não sabe aonde adorar, eles ficam tranquilos. Está começando uma nova etapa da vida, é um novo tempo, um novo ano, é um novo dia, é uma nova aliança, isso é evangelho, é uma nova etapa na vida, minha filha. Fica tranquila, não é lá, não é aqui, não é na Assembleia de Deus, não é na Deus é Amor, não é na Quadrangular, não é na Presbiteriana, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que isso quer dizer? Eles vão guardar a palavra de Jesus aonde eles estiverem. Oh, glória a Deus! Eles vão se relacionar mediante a luz da palavra, na ciência da verdade que liberta. Glória a Deus. E Jesus então vai concluir dizendo, olha, se vocês guardarem, vocês serão meus discípulos. Porque é óbvio, se eu não guardo, o mestre não é de meu interesse. O meu interesse pelos ensinos do mestre se revela no zelo e na proteção que dou às palavras do mestre. A minha fé no mestre vai se manifestar nas obras que eu realizo pelas palavras do mestre em mim. Então o mestre diz que é para perdoar, e eu perdoo. E as pessoas veem que eu perdoo. O mestre diz que é para eu amar, e eu amo. Claro que você entende o que é amar, não tem mais tempo para ficar aqui explicando tudo. Você sabe o que é amar, né? Amar não é paparicar, amar não é romantismo de mandar flor, entendeu? Amar não é ficar massageando o ego de ninguém, não. Amar é plenitude racional, é a capacidade de eu
entender o ignorante e ignorar a ignorância dele. Entendeu? Amar é perdoar, é relevar, é se exercitar em misericórdia. Amar é ter paciência. Amar é Deus em mim e eu agindo em Deus. Então, amar não quer dizer, irmão, olha, ele foi grosseiro lá. O irmão não foi grosseiro, o irmão foi contundente. Irmão, mas ele chegou, botou o dedo na minha cara e disse, vai criar vergonha. Ele estava certo. Entendeu? Só quem te ama faz isso. Quem te paparica, entende? Por que não tocasse a boca nele? Por que não? Bem que tu fizesse. Quem te paparica faz assim. E parece teu amigo, mas não é. Depois tu sai, esse que te paparicou fala mal de ti. Ainda queria ter razão. Vê só. Foi lá, fez isso, aquilo, aquele outro. Conta para os outros. Entendeu? Quem te paparica não te ama. Jesus disse, vocês são meus discípulos, vocês vão se amar. Eu vou mostrar o amor do Paulo pelo Pedro. Pedro, o apóstolo mais antigo. Paulo, o apóstolo mais novo. Olha só. Pedro, chefe da igreja. É assim? Era chefe da igreja o Pedro? Sim ou não? É nada. Entendeu? É nada. Ele só é o pastor mais antigo, mas não era chefe do chefe da igreja, é Jesus. A palavra de Jesus é o cabeça da igreja, é o chefe. Não é o Pedro. Isso é o que ensinaram errado para nós, irmã Sueli. Entendeu? Vamos tirar a mentira do meio de nós, né? O chefe da igreja é Jesus, não é Pedro. Pedro é um servo de Jesus, irmão nosso. E no reino do Pai não é maior nem menor do que nenhum de nós. Ele só é o mais antigo dos pastores. É o primeiro pastor dado à igreja. Olha só, o irmão Pedro, o primeiro pastor designado pelo dom ministerial, dado por Cristo para a igreja. E o Paulo é o último daquele período ali, o último dos pastores chamado por Cristo e dado à igreja. Agora então, na essência lógica daquilo que nós entendemos hierarquicamente, se formos então seguir a titularidade ministerial e acatarmos os princípios que a igreja passou, a igreja institucional passou para nós, então o Paulo está subordinado a Pedro. Esse ensino é errado. Entendeu? E aí agora passou uns dias e o Pedro estava fazendo uma coisa errada. Não é que o Pedro deu uma tropeçada, porque o fato do Pedro ser o primeiro pastor não quer dizer que ele não erre. Eu também erro, viu, irmão? Sabe por que eu ensino muita misericórdia para vocês? Porque eu sei que eu erro e um dia eu vou precisar da misericórdia de vocês. Oh, glória a Deus! E a palavra diz que aquele que é misericordioso recebe misericórdia. Então eu quero que vocês tenham misericórdia de mim quando eu tropeçar, quando eu falhar, quando eu errar. Entendeu? Tenham misericórdia de mim, por favor. Certo? E eu vou ter misericórdia de vocês. Agora também não abuse, tá? O Pedro vai fingir que não é mais judaizante. E ele então começa a se relacionar com os irmãos gentios. E Deus está usando ele. E ele come carne de porco. E ele trabalha no sábado. E ele faz tudo que o judeu não fazia. Mas de repente vem uma comissão lá de Jerusalém, junto com Tiago e outros. E vão visitar o Pedro. E já está lá o irmão Paulo, também que é um liberal com relação ao judaísmo. E aí de repente chega os irmãos de Jerusalém, sabe o que o Pedro faz? Ele vai saindo devagarinho do meio dos irmãos gentios e vai se recolhendo, já não come a carne de porco, é dia de sábado, ele já não faz nada, e vai ficando lá com os irmãos de Jerusalém, entende? Para agradar eles. O Paulo, cheio de amor de Deus, com uma vontade de ver o Pedro não tropeçar, sabe o que ele faz? Está escrito em Atos dos Apóstolos.
Eu resisti Pedro na cara. Olha a expressão que está ali na Bíblia. Eu resisti o Pedro na cara. Isso quer dizer, ele chegou para o Pedro, e aí ele escreve o que ele disse para o Pedro. Ele disse, por que até ainda há pouco tu, sendo judeu, andavas como gentio? E agora que vem os irmãos lá de Jerusalém, entende? Tu fica aí dando uma de judeu, que está guardando toda a lei ainda e fazendo tudo que os judeus fazem. Por quê? Ele disse, eu resisti na cara. Olha só. Quem ama diz a verdade. Quem ama não poupa o outro da realidade. Quem ama exorta. Quem ama orienta. Quem ama não paparica. Eu só estou te dando uma noçãozinha daquilo que é amar. Para que ninguém confunda. Porque tem gente que vem para fazer nós de bobo. Entendeu? Tem gente que vai... Tem sujeito que vem aqui na porta pedir um dinheirinho quando acaba a reunião. Entende? E aí ele conta 1000 histórias, eu já nem escuto mais. Né? Eu digo, querido, o que tu quer? Ele quer contar a história dele. Eu disse, não, a tua história eu não quero ouvir, eu não estou afim. Diz aí o que tu quer. O senhor paga um pão para mim? Eu digo, pago, vamos ali, eu já estou saindo, nós vamos lanchar ali. Aí ele não quer. Aí não quer. Vários que estão vindo aqui. Eles só querem o dinheirinho para outra coisa, mas vem com mentira. Se ele dissesse para mim que queria um dinheirinho para fumar um baseado, eu dava. Porque ele é verdadeiro. Entendeu? É a verdade, irmão. É verdade. Ah, e aí se eu ia dar para a droga? Não, ele está sendo verdadeiro. Ele depende daquela porcaria lá e ele precisa, se ninguém der, ele vai roubar. Entendeu? Não tem lugar nenhum das escrituras que eu não deva dar. Pelo contrário, tem que dar a quem te pede. Entendeu? Só que agora, quando vem cheio de mentira, contando lorota, contando história, aí eu estou fora. Eu estou fora, não tem pacto com o mentiroso. O mentiroso precisa aprender a falar a verdade. Se eu o amo, eu o ensino. Entenderam, amados? Para concluir, e conhecereis a verdade, agora sim, ó. E a verdade vos libertará. Para aí, o que é conhecer a verdade? Eu continuo domingo que vem, tá bom? Vou mostrar para vocês o que é conhecer a verdade. Agora eu deixei um gostinho de quero mais, né? Yes, consegui. Fiquem de pé, amados, vamos falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Eu não veja bem a minha expressão. Eu não quero simplesmente orar por você. Eu quero orar com você. Eu quero que você una a sua voz em oração com a minha. O seu coração. Eu quero que você una o seu coração com o meu. E nós juntos, por Cristo, através de Cristo, pela palavra, pela verdade, vamos nos aproximar do trono da graça divina. Na compreensão de Hebreus, que diz que aquele que se aproxima de Deus, aproxime-se confiando que Ele existe, mas confiando também que Ele recompensa os que o buscam. Oh, glória a Deus! Tem fé aí? Tem confiança aí? Tem crente aqui? Amém? Então vamos nos aproximar no Espírito do trono da graça, dos favores divinos. Oh, glória a Deus! E vamos falar com Deus. Cada um de nós sabe o nível espiritual em que está. E eu não estou dizendo isso para você se medir por baixo e se sentir mal.
Eu estou dizendo isso que independente do nível espiritual em que você está, se você for o menorzinho entre nós, o que menos entende, você pode se unir a nós, por Cristo, e através da palavra que eu te digo, se aproxime desse trono, que o escritor aos Hebreus, na luz espiritual, chama de trono da graça. E se é trono da graça, quem está sentado no trono é gracioso, é uma fonte de bondade, é uma fonte de misericórdia, é uma fonte de graça. Oh, glória a Deus, é graça sobre graça, é bondade sobre bondade, são rios de misericórdia. Você fale com Ele nessa graça e Ele atenderá você, Ele ajudará você. E não tem um só pedido na luz da palavra, pedido de melhoria de vida, não materialista, pedidos espirituais, pedido de um coração melhor, pedido de um ser melhor, pedido de forças, de energias espirituais. Dentro desse tipo de pedido não tem um só que não vai ser atendido nessa noite. Então aproxime-se de Deus, e à medida que você falar com Deus a respeito de você, depois eu quero que você me ajude a falar com Deus em favor da Raquel, que está doente, a mãe do irmão Emiliano. Quero que você me ajude a falar com Deus a favor de Lidiane dos Santos, que precisa de uma restauração. Vamos orar pelo Tiago, filho da irmã Sandra, que está apresentando um agravamento de seu problema. Vamos orar também pela irmã Elisete, que está aqui entre nós e que precisa de ajuda do Senhor. Pela irmã Cris, que também está adoentada. E aqui temos um agradecimento pelas orações feitas pela menina Lara, sobrinha da irmã Eva. A menina já está bem e está em casa, porque o Senhor é bom. Depois de 27 dias no hospital, o Senhor ouviu as orações e a Lara está em casa. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos falar com o Senhor. Oh, Pai eterno, Deus de graça, Deus de bondade, Senhor misericordioso, a Ti seja a glória para todo sempre. Eu me aproximo de Ti com o conjunto de ensinos de Teu Filho Jesus e o meu coração cheio de confiança. Aproxima-se do trono de Tua graça e em Tua presença. Primeiro, para te dizer que Tu és maravilhosíssimo, Senhor. Como Tu és bom, como Tu és querido. Que alegria, que prazer poder pertencer à Tua família. Oh, glória a Deus. Que coisa maravilhosa é poder contar contigo, ter o Teu apoio, ter a Tua mão estendida e usufruir desse amor ilimitado, cuja altura, a profundidade, a largura não se pode medir, não tem como mensurar.
É maravilhoso estar contigo. E em ti, Senhor, encontrar tanta disposição e tanta disponibilidade de graça. Graça que regenera, graça que abraça, graça que resgata, graça que adota, graça que perdoa, graça que limpa, graça que purifica, graça que faz de tudo para nos fazer confiar mais. Oh, como tu és maravilhoso diante de ti. Rogo que me aperfeiçoes, ou na expressão que encontro melhor para me pronunciar diante de ti, te digo, estou aberto para que tu faças em mim o que tu quiseres. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade em mim, em meus irmãos, em toda a tua família, Pai. Aleluia! Aperfeiçoa-nos para ti, melhora-nos, dá-nos a tua glória, envolve-nos em teu amor, faze-nos transbordar do teu Espírito. Aleluia! Shurabakarabashanda. Batiza-nos, Senhor. Aleluia! Mergulha-nos em ti mesmo. Glória a Deus. Ajuda também a cada um dos meus irmãos que nessa noite está aqui nessa casa ou que está nos ouvindo através das redes sociais, Senhor. Que sejam agraciados em todos os lugares, todos aqueles que invocando o teu nome, Senhor, abraçam, recebem o teu conselho. Oh, glória a Deus! Revela-te aos arrependidos que estão agora fazendo a sua conversão e se voltando para ti, Senhor. Aqueles que estão deixando os seus próprios caminhos e entrando pela porta estreita para seguir o apertado caminho que conduz ao encontro contigo, meu Deus. Abençoa e sara e toca e faz maravilhas na irmã Elisete, no Tiago, na Lidiane, na Raquel, e em outros que não puderam se comunicar conosco, mas que estão ouvindo a tua palavra e aguardando a tua graça. Oh, glória a Deus! Que venham chuvas de graça sobre o teu povo, que venha dos teus rios sobre a tua igreja, e que sejam abençoados em todas as áreas da vida, o teu filho, a tua filha, em o nome de Jesus. Amém.